Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo sobre o B23, o ponto de assentimento do rim, o ponto chu-dorsal do rim. E se você ainda não assistiu a primeira parte deste vídeo sobre o B23, aí eu te aconselho, campeão, a parar tudo nesse momento, procurar lá no canal, primeira parte do vídeo sobre o B23, ponto de assentimento do rim, para você pegar direitinho o fio da meada dessa história. E falando então nessa história linda, que é a história de qualquer ponto de acupuntura, esse verdadeiro patrimônio imaterial da humanidade, vamos frisar então alguns aspectos que já passaram pela primeira parte. Primeiro, ponto de assentimento. O que seria isso? Ponto de assentimento é aquele ponto que, pela sua localização no meridiano da bexiga, na região das paravertebrais, como é o caso do B23, ele então assume a energia do seu órgão correspondente. No caso B23, na região dos rins, assume então a energia deste importante órgão do nosso organismo, o endoelemento água que abriga a nossa essência vital. E além de ponto de assentimento, conceito, nós falamos sobre, primeiro, a apresentação do ponto, aí entrando sim, ponto de assentimento, ponto chu-dorsal. Também falamos sobre a localização do ponto. E aí eu quero passar para vocês uma dica importante para se localizar o B23. A primeira parte desse estudo, eu falei para vocês que o B23, ficando então a 1 Tsu e meio lateral entre L2 e L3. Mas para o pessoal que não tem tanta intimidade ainda com a acupuntura, esse universo maravilhoso que é a medicina tradicional chinesa, eu acho importante também transmitir a informação de uma forma assim menos técnica, para aquela pessoa leiga, mas em momento nenhum menos importante que os mestres que acompanham o canal Momento Acupuntura, e acredito que por isso, pelo canal se preocupar também com o pessoal que não é tão especializado, nós temos hoje esse sucesso surpreendente de cerca de 190 inscritos quando eu iniciei esse canal de forma totalmente despretensiosa, simplesmente para estudar para uma prova que eu iria ter que fazer na minha pós-graduação de acupuntura. Então vou passar para vocês uma outra forma de localização do B23. E aí você me fala, Flávio, para de enrolação e diga logo essa dica. Como é que eu localizo o B23? Como é que eu localizo a descendência da L2 entre L2 e L3? Altura do seu umbigo. Se a gente traçar uma linha transversal ao seu corpo, essa linha vai atingir as suas costas bem na altura de L2. Então L2 fica bem na altura do seu umbigo, só que do lado posterior. Quer outra dica? Com a pessoa deitada em decúbito ventral, ou seja, de bruços, você marca a última costela e a crista ilíaca, meia distância entre a última costela e a crista ilíaca, você vem com uma linha até a linha média das suas costas. Aí, L2. Seguindo então na recapitulação em relação à parte 1, depois da localização, nós falamos de puntura. Eu falei aí que eu gosto muito de punturar o oblíquo, mas nada impede você punturar perpendicular na região da lombar. Também falamos de funções energéticas e agora nós estamos no meio das indicações terapêuticas. Então vamos dar prosseguimento a elas, meu camarada. Pessoal, o ponto B23 é muito interessante em relação ao combate ao envelhecimento precoce, porque o envelhecimento precoce está diretamente ligado à qualidade ou à quantidade da nossa essência Jing, a essência pós e pré-celestial que os nossos rins abrigam. Então, um rim forte, um rim que é fortalecido por esse ponto B23, vai fortalecer essa essência e assim vai combater esse
envelhecimento. Se lembra que eu falei na primeira parte desse vídeo que a essência Jing está diretamente ligada ao tempo que nós vamos viver nessa terra doida e também a qualidade de vida que nós vamos ter nosso tempo enquanto estivermos por aqui? Pois é, se você tem uma essência Jing fraca, muito provavelmente você vai ter um envelhecimento precoce, chegando mais cedo. E aí o B23, fortalecendo essa essência, ele combate o envelhecimento precoce. Outra indicação terapêutica bem interessante do nosso amigo B23 é a lombalgia, ou seja, dor de coluna na altura da lombar. Meu camarada, lembra que eu falei na primeira parte desse estudo? Dor na lombar, dor nos joelhos, pensa logo em rim. Rim está localizado na lombar, ele comanda essa região da coluna. Então, fortalecendo os rins através do nosso ponto B23, ainda mais com o auxílio do VG4, que fica assim entre L2 e L3, mas na linha média entre uma vértebra e outra, você vai fazer um belo tratamento contra lombalgia. Aí, complementando, o nosso amigo B23 também é muito bom para fraqueza nos joelhos. Dor na lombar, rim. Joelho, rim. Articulações inferiores, amigo. Pode pensar logo em rim. B23, você vai fortalecendo toda essa região, da lombar para baixo. O joelho está fraco? Atua com o B23. Você vai com certeza contribuir para a melhora desse quadro. Também quadros de frio, principalmente na região da coluna lombar. E aí, para a gente comentar sobre isso, a gente tem que voltar lá nos 5 elementos. Quais são os fatores patogênicos que atingem cada elemento? No caso, vamos começar pela madeira. A madeira é muito atingida pelo vento. Tem problema do patógeno vento? Já desconfia de fígado, amigo. Calor. Tem problema com o patógeno calor? Já desconfia de coração. Umidade. Tem problema com o patógeno umidade? Cara, vai no baço. Botou a língua para fora, a língua tá obesa, tá grande. Deficiência do yang do baço, muito provavelmente. Tem problema com secura? Aí você vai associar com elemento metal. E por último, mas não menos importante, o patógeno frio, que atinge então o elemento água, cujo do elemento os rins. Então, para você combater esse frio, se bem que na acupuntura não existe nenhum ponto que tire frio, como é que a gente combate o frio então, cara? Pai, a gente aquece esse frio. Pontua o B23, faz uma mochinha ali, vai ser bem satisfatório, amigo. O B23 também é muito bem indicado para quadros de medo, pânico, e como nós fizemos no caso do patógeno chamado frio, para falar de medo e pânico, nós teremos também que retornar lá nos 5 elementos. Qual é o sentimento que afeta cada um desses elementos? Os sentimentos, quando nos atingem, primeiro, eles vão para o coração faz a decodificação desses sentimentos. E aí, após feita essa decodificação, após o coração identificar isso é tristeza, isso é preocupação, isso é raiva, isso é medo, isso é euforia, cada sentimento vai afetar um órgão, um elemento característico de acordo com a sua afinidade. No caso dos rins, o sentimento que se afiniza com esse órgão é o medo. Crescendo esse medo, vem o pânico. E os rins, eles são atingidos pelo medo, pelo pânico, exatamente por ser a fonte, a casa da nossa essência vital. Os rins, eles têm um espírito chamado Zi, ou seja, força de vontade. Um rim saudável, ele nos torna pessoas corajosas. E o contrário também é verdadeiro. Um rim fraco vai nos tornar pessoas medrosas. E o que o B23 faz? Torna esse rim mais forte, aumentando então essa nossa coragem. Aliás, um bom tratamento para uma doença muito comum nos dias de hoje, como a síndrome de pânico, é o B23, que atua diretamente no fortalecimento geral desse rim, dando a coragem, associado com o VG4
como eu já falei, entre L2 e L3 na linha média e com B52. B52 são mais um T1,5 lateral ao B23. Então você pontura na linha média VG4, um T1,5 lateral B23 e um T1,5 mais lateral ainda B52. O VG4 e o B52 eles são responsáveis por estimular o Z, a força de vontade. Então, no tratamento da síndrome de pânico, a gente vai unir a coragem de um rim forte, proporcionada pelo B23, com a força de vontade proporcionada pelo VG4 e o B52. Outra indicação terapêutica bem interessante do nosso amigo B23 são casos de depressão. Depressão essa causada, então, por quadros de estresse, prejudicando a essência Jing, exatamente a nossa força vital. Lembra dos 5 excessos que eu falei que prejudicam essa essência Jing? Excesso de estresse emocional, caso aí dessa depressão, excesso de alimentação ruim, excesso de atividade, trabalho sem repouso adequado, excesso ou nenhuma atividade física. Atividade física tem que ser sempre de leve a moderada, nunca excessiva ou zero. E por último, excesso de atividade sexual. É claro que se você tem os 4 primeiros excessos, você muito provavelmente não vai conseguir ter disposição para cometer o 5º excesso. O B23, pessoal, também é bem interessante para casos de deficiências visual e auditiva. Aí, um caso clássico de envelhecimento. Envelhecimento é o quê? Perda de essência, perda da essência Jing que está abrigada nos rins, no yin dos nossos rins. Essência essa que o B23 fortalece. Então, fortalecendo essa essência, nós vamos combater, como eu já falei no início desse vídeo, o envelhecimento precoce, combatendo então problemas visuais e também auditivos. E no caso dos problemas auditivos, tem uma situação bem interessante. Sabe zumbido, que normalmente a medicina convencional diz que não tem cura? Se você tem aquele zumbido intermitente e forte, fígado, ascensão do yang do fígado. Mas se você tem aquele zumbido contínuo e grave, como se tivesse uma abelhinha no seu ouvido, como se você tivesse passado uma noite inteira ao lado de uma caixa de som com música alta, por exemplo, aí problema de perda de essência dos rins. Curiosamente, o B23 também é bem indicado para casos de asma crônica. Aí você me fala, Flávio, mas asma não tem a ver então com pulmão? O que o rim tem a ver com essa história? Pois é, cara pálida, mas retornando mais uma vez lá nos 5 elementos, nós vamos ver que rim é filho de pulmão. Se o rim está doente, se o filho está doente, o que vai acontecer com a mãe? Você que me assiste agora, que é mãe, o que acontece contigo quando seu filho adoece? Você adoece junto. Não precisa nem me responder. Então, se o rim adoece, filho de pulmão, o pulmão entra em deficiência junto com ele. Tá aí, então, asma por deficiência. Então, o B23 fortalecendo o rim, ou seja, o filho do pulmão vai deixar esse pulmão todo alegrinho e aí vai combater essa asma. E por último, mas não menos importante, o B23 é muito bem indicado contra doenças crônicas e ou debilitantes. Doenças crônicas, pessoal, é acima de tudo um sinal que a nossa saúde está muito fragilizada, porque é uma doença que já está persistindo há algum tempo. Isso quer dizer o quê? A essência Jing não está legal. O B23, por fortalecer essa essência, é muito bem indicado, então, para casos de doenças crônicas e ou debilitantes. Aí vale a gente lembrar, o B23 é o ponto de assentimento do rim. E o rim é a casa
do Qi original, do Yuan Qi, que é nossa essência vital em movimento, a raiz da vida, a fonte de todo Yin e Yang do corpo. Essa essência não tá boa ou tá escassa, nós com certeza não teremos saúde. E já que a gente falou bastante de rim, nessa segunda parte desse estudo maravilhoso sobre o B23, o ponto de assentimento do rim, o ponto Shu dorsal do rim, a dica de alimentação terapêutica é infusão de gergelim preto. Se você não sabe como é que faz uma infusão de gergelim preto, coloca aí nos comentários que eu te explico com o maior prazer desse mundo. Aliás, pessoal, tudo que é preto é muito bom para os nossos rins, como gergelim preto, feijão. Feijão tem até o formatinho dos rins, né? Muito bom para fortalecer os nossos rins. Quer ver uma outra coisa muito legal para fortificar os nossos rins, que foi uma informação que eu recebi há pouco tempo de um mestre meu? A geleia real. Geleia real excelente para fortalecer os rins. Você diariamente pega no potinho de geleia real, tira uma pitadinha com a espátula, coloca sublingual, vai fortalecer bacana esses nossos rins, esses nossos amigos que abrigam a nossa essência vital, a nossa essência Jing, tá? Então, as indicações de alimentação terapêutica do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aliás, das duas partes, né? Deste vídeo, deste trabalho, desse estudo sobre o B23, o ponto de assentimento, o ponto Shu dorsal dos rins. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like. Também, se não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, meu camarada. O que você está esperando? Também ative aqui o sininho para ser sempre notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aí o seu recado a respeito das duas partes desse trabalho sobre o B23? Pode deixar aí o seu comentário que eu respondo com o maior prazer desse mundo. Por hora eu tô ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês. Cara, 190 inscritos diante de um trabalho totalmente despretensioso que eu iniciei. O primeiro vídeo que eu gravei aqui foi meramente para estudar para uma prova de uma disciplina da pós-graduação de acupuntura que eu estou fazendo. Demais, pessoal, sem comentários. Então, por hora eu estou ficando, agradecendo demais o apoio e o carinho de todos e até o próximo ponto.